De volta com o nosso curso tarot terapêutico e agora nós vamos falar sobre a carta 9 de paus. A carta 9 de paus, como vocês podem ver aí, o Argo, né, o navio, está se chocando contra as pedras, os arrecifes, né? Antes de chegar, vocês podem olhar lá no fundo, tem a cidade. No final, o destino está ali. Mas antes disso, tem uma pequena tragédia aí. E aí nós vemos também as nuvens do céu, como que elas estão mostrando tempestade, as águas do mar agitadas. Nós vemos também como que aqui na carta de White, o rapaz está machucado, né? A batalha foi difícil e aí ele está realmente machucado aí. Bom, o que isso vai querer dizer, né? Significa então essa figura aí está em pé, muitas vezes com a expressão está determinada, segurando o bastão ou vara, no entanto, ela está cansada e ferida, essa figura, essa pessoa. Indica que ela já enfrentou desafios significativos. Os outros paus, né, as outras cartas de paus, muitas vezes estão lá defendendo, estão brigando, né? E superando essas barreiras, né? Enfrentando, superando, né? Agora, a 9 de paus é um pouquinho diferente. Ela tá apenas com a força interior, né? Ela não tem mais, a pessoa não tem forças físicas ali. A força interior é para enfrentar as dificuldades. Ele aí fica em pé, mas ele está se sustentando ali, está segurando em algo, né? Mostrando que ele tem resiliência. Mas se for olhar para a situação mesmo, não era nem para estar de pé. Então, ele está ali se protegendo, né, de novos desafios ou se recuperando dos desafios passados. Ele está desgastado, cansado, ferido, né, mostra todo o esforço que ele empregou ali, toda a energia que ele teve que usar para lutar muito bem na sua jornada. Tem uma necessidade, então, de dar uma cuidada de si mesmo e recarregar suas energias. Por trás da figura representam os desafios superados. Cada bastão daquele, né, simboliza uma batalha ou um obstáculo que a pessoa travou ali. E destaca também, junto com essas batalhas, as conquistas alcançadas até o momento. Porque, sim, foram difíceis, foram lutas, mas lutas é, alcançadas, né? A vitória é alcançada. Então, a postura de defesa, embora tenha superado muitos desafios, tem uma conscientização da possibilidade de enfrentar mais dificuldades no futuro, né? Você pode ver que ele ainda está de guarda ali, não baixou a guarda. Então, isso serve de alerta para não baixar a guarda completamente, embora haja força e conquistas. É importante manter uma postura vigilante. A parte branca representa, vamos lá, voltar aqui na carta. A parte branca aqui dessas duas primeiras cartas. Vamos lá. Aqui. A parte branca representa o apoio do plano superior. A figura em pé, central na carta, geralmente está em pé, representando a perseverança e a força interior do indivíduo. E também a gente vai ver aqui no próprio pau em pé e tem outros, né, na diagonal aqui. Ele está ereto, numa postura ereta. Então, a figura central da carta, ela está em pé, representando a perseverança e a força interior do indivíduo. Isso sugere que, apesar dos desafios enfrentados, o consulente continua em pé, demonstrando resiliência. O bastão ou a vara simboliza a força de vontade e a habilidade de se defender. E esse elemento destaca a determinação do consulente em enfrentar desafios. A pessoa com a expressão cansada, né,
ferido, os ferimentos, né? Pode ter enfrentado batalhas desgastantes ou desafiadoras. A presença do bastão na mão simboliza a paixão, a determinação em seguir em frente mesmo diante das adversidades. Os outros paus que estão atrás, né? É um padrão defensivo ao redor da figura, representam desafios superados do passado e servem como uma defesa contra novos obstáculos, porque se ganhar alguma força, algum aprendizado ali no meio de toda a luta, né? O cenário ao fundo, que muitas vezes inclui um céu claro, pode indicar, apesar das batalhas enfrentadas, a esperança e a possibilidade de superar as dificuldades. A postura defensiva, embora tenha superado muitos desafios, ainda há prontidão para se proteger e preparar para possíveis contratempos. E alerta vigilante, ressaltando a importância de se manter a guarda aí e estar preparado para o que o futuro reserva. Então, agora, nosso exercício é justamente olhar para tudo isso, né? Olhar para essa questão das feridas que a gente carrega da nossa vida, da nossa história, das coisas que a gente já enfrentou, da força que a gente precisa ter para continuar nossa jornada, se segurar em algo, né? Segurar no seu sonho, segurar em algum objetivo, plano, meta, é observar que, apesar de tudo, todo esforço valeu a pena. Você olha para trás e você vê muitas vitórias conquistadas. Cuidar de si, porque depois de grandes batalhas, né, a gente fica assim, ali com muita coisa para olhar, para curar, e não é gostoso, né? Depois de lutar muito, a gente tem que cuidar das feridas e estar pronto para a próxima. Mas não é legal ali quando acaba de lutar, desprendeu toda aquela energia, a gente se desgasta mesmo, se esgota, mas isso não pode fazer com que a gente desista, né? Que apesar de tudo, apesar das batalhas, das lutas, das guerras, das feridas, nós temos que nos manter em pé. Quantas vezes a gente caiu e a gente não conseguiu levantar por si só? Muitas pessoas não vão aprender a lição, não vão olhar para as coisas que já venceram, não vão olhar para suas forças. No momento de dificuldade ficam piores ainda. Então, essa carta vem para a gente conversar com as dores do nosso consulente mesmo e perceber aonde buscar as forças, buscar aquela resiliência de dentro de si, aquela energia da fonte inesgotável mesmo, para poder trazer a consciência do consulente, né? Então a gente vai fazer primeiro conosco, com as batalhas do nosso dia a dia. Ah, mas eu não estou enfrentando batalha. Olha alguém que está passando por dificuldades, acabou de passar por uma quase falência. Todos nós tivemos meio que essa ferida aí, né? A maioria das pessoas teve, alguns não, durante a pandemia, onde muitas pessoas tiveram que fechar suas lojas, outros tiveram que aguentar firme e agora estão se recuperando no financeiro, no emocional, se separaram durante a pandemia. Então dá para a gente pegar esses exemplos e olhar para essa carta. E depois que passou a pandemia, né, a gente se reergueu, se recuperou. Algumas pessoas ainda estão no período de ferida, estão se reerguendo. Então, é esse momentum aí, né, de pós-pandemia, por exemplo. Dá para usar de exemplo aqui, que é uma coisa bem recente no inconsciente coletivo, mundialmente, né, em todo o planeta, e a gente pode usar esse exemplo. Né? Muitas pessoas também passaram por luto, o que é típico de guerra também, né? A gente pode pegar exemplo de guerra, pessoas que perderam entes queridos e muito mais. São muitos exemplos que dá para ser usado aqui. E se a gente não recordar das coisas que a gente já conquistou, que a gente perceba que a força que a gente tem para lutar, realmente a gente vai olhar somente para a dor. E aí é difícil de sair desse lugar.
Então, quando aparece essa parte, não, a gente não vai olhar para o desastre do barco ou para a ferida do cara, a gente vai olhar para a resiliência. Olha aí, apesar de tudo, você conseguiu, você está de pé, né? Então, vamos fazer esse exercício, vamos perceber quais foram os momentos que a gente quase, né? Foi difícil, mas aí a gente ainda está de pé, né? A gente está arrumando força de onde não tem para conseguir ficar em pé. E vamos fazer nossas anotações nesse sentido. E assim, são cartas fortes, né? Que podem vir à tona muitos sentimentos, eu compreendo muito. Se vocês precisarem conversar, depois que entre em contato com essa carta, né? Trocar ideia e tudo mais a respeito disso tudo, é interessante, é importante receber o apoio, né? Profissional também, devido a entrar em contato com determinadas cartas que elas trazem à tona alguns sentimentos, né? E a gente fica à disposição para que a gente possa juntos, né, superar cada carta dessa, porque a gente está só no começo dos arcanos menores. Ainda tem muito mais, vai cutucar muito no nosso profundo aí para a gente sair dessa curada, certo? Então até a próxima aula.